Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento a gente vai estar gravando nosso terceiro momento, tá? Do nosso podcast, da aula, abordando o capítulo 2 do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, de Paulo Del Galarrondo, capítulo 2. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho psicopatologia, uma ciência autônoma. Tá? Quem é dono da psicopatologia? Então, essa pergunta a gente começa esse nosso momento das nossas discussões. Quem é dono da psicopatologia? A psicologia é dona da psicopatologia? A psiquiatria? A medicina? A neuropsicologia? A neurologia é dona da psicopatologia? Qual ciência é dona desse campo da psicopatologia? Né? Então, nesse momento, a gente vai buscar compreender e entender o que os teóricos dizem a respeito da psicopatologia. Tá? Então, vejamos. Paulo Del Galarrondo vai dizer que a psicopatologia é uma ciência autônoma e não um prolongamento da neurologia ou da psicologia ou da psiquiatria, tá? Então, fique claro para os senhores que a psicopatologia é uma ciência autônoma, tá? Então, a psicologia não é dona da psicopatologia, a psiquiatria também não é dona, a neurologia também não, tá? Então ela é uma ciência autônoma. O que ocorre é que a psiquiatria, a psicologia, a neurologia, neuropsicologia, neurociência vai beber desse campo teórico, dessa ciência psicopatológica, tá? Então vão se utilizar dos estudos da psicopatologia para compreender e entender o sujeito como um todo, entender esse fenômeno chamado humano, entender os transtornos psíquicos, os transtornos mentais. Bem, Karl Jasper, ele vai abordar e vai apresentar, dizendo que como sendo um dos principais autores da psicopatologia, o Karl Jasper, ele vai afirmar que esta é uma ciência básica, que serve de auxílio à psiquiatria. É aquilo que a gente já acabou de mencionar. Então ela serve como base, um auxílio para as demais ciências, tá? A qual é, por sua vez, um conhecimento aplicado a uma prática profissional e social concreta. Então, a psiquiatria vai beber da fonte da psicopatologia, a psicologia também vai beber dessa fonte, as demais ciências como a neurologia, neuropsicologia, tá? Os neurocientistas vão se debruçar a esse campo, o campo da psicopatologia, tá? Aí o Jasper afirma que a psicopatologia ela é uma ciência básica que serve de auxílio para as demais ciências, tá ok? Então é muito importante a gente entender isso de uma forma clara e coesa, que a psiquiatria não é dona da psicopatologia e nem a psicologia. Jasper ainda falando a respeito dos limites da psicopatologia, porque também ela, enquanto ciência, ela tem alguns limites, tá? Então, Jasper é muito claro em relação aos limites da psicopatologia, quando ele relata que esses limites da psicopatologia, embora
sendo objeto de estudo o sujeito, o homem na sua totalidade, porque a psicopatologia não olha o sujeito de uma forma fragmentada, ou seja, eu não posso olhar esse sujeito, o homem, esse fenômeno que apresenta o seu sofrimento psíquico de uma forma fragmentada. Eu preciso olhar esse sujeito como um todo, tá? Então o Jasper vai dizer que o limite da psicopatologia sendo o objeto de estudo o homem na sua totalidade, o tema central é o homem em toda a sua enfermidade, tá? É estudar esse sujeito em toda a sua enfermidade. O biológico, são os fatores psicológicos, é olhar esse sujeito de uma forma biopsicossocial, tá? E ainda os limites da psicopatologia, dessa ciência, consiste precisamente em que nunca se pode reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Aí, essa citação do Jasper, o que ele está dizendo quando ele relata reduzir o homem por completo a conceitos psicopatológicos, eu estou olhando esse sujeito apenas como um rótulo, como um diagnóstico, não entendendo esse sujeito na sua completude, na sua totalidade, não olhando para esse sujeito no seu ambiente social que ele está inserido, tá ok? Qual a família que esse sujeito pertence, qual é o grupo social, as questões sociais de saneamento básico, tá? Educação. Será que esse sujeito teve uma educação adequada, uma saúde adequada, um saneamento básico, né? Que são questões de sobrevivência, questões básicas de sobrevivência. Por isso que eu falo para vocês que essa sociedade é uma sociedade perversa, que essa sociedade é uma sociedade adoecedora. Tá? E aí a gente passa a olhar esse sujeito com um diagnóstico rotulando. E é preciso ter um olhar empático e olhar esse sujeito além do seu diagnóstico, além do transtorno psíquico, do seu sofrimento psíquico. Tá? Eu preciso compreender esse sujeito na sua totalidade. E aí o Jasper diz, esse é um limite dessa ciência. Tá? Então, relatando aqui, limite da psicopatologia. O limite dessa ciência consiste precisamente que eu não posso reduzir esse sujeito, esse ser humano, a conceitos psicopatológicos. Se eu se utilizo dessa situação de olhar esse sujeito apenas com conceitos psicopatológicos, eu estou cometendo um erro grave, uma falha muito grande nesse processo de observação e de avaliação psicológica. Eu preciso compreender, ter muito mais informação, ter dados para entender esse sujeito como um todo. E não posso reduzi-lo a conceitos psicopatológicos, dizer, esse sujeito é depressivo, tá, mas dizer que ele é depressivo não está me respondendo nada, tá? O fulano é esquizofrênico, Maria apresenta comportamento maníaco-depressivo, Joaquim tem toque, transtorno obsessivo-compulsivo, Rita apresenta transtorno de personalidade borderline. Eu não estou dizendo muito, eu estou criando, reduzindo esse sujeito a apenas rótulos. Eu preciso olhar esse sujeito além do rótulo, além do diagnóstico que foi apresentado a ele, dado a ele. Então a gente precisa ter esse olhar muito mais humano. E aí é importante pararmos para pensar, porque a nossa sociedade é tão perversa. E não sei se eu tinha comentado na sala de aula, mas nós estamos chegando a alguns pontos tão extremos da nossa sociedade que o SUS, né, vem lançando por vários momentos curso de humanização. Ou seja, eu preciso lançar um curso para humanizar o humano. Veja que ponto nós chegamos. Uma situação muito complicada, muito caótica que a nossa sociedade está vivenciando, né? Falta empatia, falta olhar esse sujeito além do seu sofrimento, né? Além do diagnóstico. Eu preciso entender o que levou esse sujeito, né,
a apresentar esses comportamentos ou chegar nesse processo de sofrimento psíquico, entendendo a sua história como um todo, fazendo uma boa anamnésia, ouvindo as pessoas, dando voz a esse sujeito também, observando a sintomatologia, os sinais, os sintomas e além de tudo, permitir que esse sujeito produza, através da sua fala, que ele traga essas informações e que você olha ele muito mais além do que é apresentado como um rótulo e um diagnóstico precoce nesse sujeito. Tá? Então, acho que essa fala do Jasper é muito importante. Tá? Então, a psicopatologia tem limite. Tá? Então, qual é o limite? Né? Então, ela tem que olhar o sujeito na sua totalidade, sim, como objeto de estudo. Né? E olha esse sujeito como tema central em toda a sua enfermidade. Tá? E tendo aí o limite de não reduzir esse sujeito por conceitos psicopatológicos apenas, como eu mencionei aqui, tá ok?